Fala, turma! Mais uma aula agora de bioquímica com o professor JP, tudo pizza? Vem comigo, você que está aí, ó, presta bastante atenção que hoje vamos falar sobre lipídios, né? Vamos trabalhar conceitos, características e funções de lipídios. Esta aula será dividida em vários blocos, né? Porque nós temos que conhecer os tipos de lipídios, as suas estruturas quimicamente. A química que vai tentar explicar parte da biologia para podermos entender os conceitos bioquímicos dentro desse grupo tão importante que são os lipídios. Então, vamos lá, ó. Olha só, lipídios. Quando falo em lipídios, eu sei o que vem na mente de vocês. Já lembra logo de imediato, ou é óleo ou é gordura. Ou só lembra de gordura e acredita que gordura é todo tipo de óleo, né, de um modo geral. Um tipo de lipídios. Então, nós vamos deixar isso bem redondinho para vocês. O que são lipídios, o que, na verdade, é um óleo e o que é um tipo de gordura. O que é a gordura em si? Quais são as características? Por isso que essa aula inicial aqui, ela se trata de contextualizar conceitos. Vamos analisar aqui, ó. Lipídios são moléculas orgânicas. Primeira característica aqui, são moléculas orgânicas. Biomoléculas produzidas pelo nosso próprio organismo. Defino para vocês que são biomoléculas. Lembrando que estas moléculas orgânicas, que nós vamos conhecer estrutura quimicamente, elas não são macromoléculas. Não são macromoléculas e nem menos formadoras de polímeros, como os carboidratos, como as proteínas, que são macromoléculas formadas por monômeros, que são unidades que vão se ligando uma na outra e formando uma extensa estrutura, né? Uma longa cadeia, às vezes até infinita, dependendo da quantidade que você for adicionando os monômeros. E aí, o que é que eu quero dizer para vocês? Que os lipídios não. Os lipídios, eles são formados pela associação de ácidos graxos, que nós vamos conhecer, ácidos carboxílicos, vamos melhor dizer para vocês, e associações a tipos de álcoois. Então, quando você tem essa associação entre um ácido graxo, que é um ácido carboxílico de longa cadeia e não de pequena cadeia, você vai ter o quê? Um lipídio. Né? E nós vamos conhecer esses tipos de lipídios. E aí eu quero dizer para vocês o quê? O peso molecular é grande, mas a molécula, ela não se torna macro. Né? Até porque eu disse que não formam polímeros. E se não formam polímeros, eu não posso dizer que é uma macromolécula. Tudo certo? São moléculas orgânicas. Outra característica, são apolares. Se você for analisar a questão da polaridade das moléculas, quando eu pego a estrutura de um lipídio, você vai encontrar uma parte que é apolar, que é aquela extensão de cadeia longa, né? Isso eu estou falando de uma molécula, tá? Uma molécula que tem uma estrutura longa, uma cauda longa, e uma cabeça pequena. Essa cabeça pequena é onde tem a estrutura do ácido carboxílico, certo? E a parte lateral, digamos assim, ela é apolar, formada por exclusivamente hidrogênios e carbonos. Então, você tem uma estrutura hidrocarboneto. E os hidrocarbonetos, eles são apolares, porque a eletronegatividade do hidrogênio e do carbono são muito semelhantes, o que não formam cargas elétricas. Por isso que é considerado os lipídios como apolares. Mesmo que tenha a cabeça que ela é considerada hidrofílica, que tem afinidade com água, e tem a parte maior que caracteriza o composto na sua totalidade como sendo apolar. E aí, essa parte aqui, ela não é hidrofóbica. Então, ela não tem afinidade com quem? Com a água, que é um solvente polar. A água é polar porque o oxigênio ele é mais eletronegativo. Ele puxa os elétrons
do hidrogênio para sua nuvem eletrônica, né? Para sua eletrosfera, deixando assim o oxigênio carregado negativamente. E isso faz com que tenha uma polaridade, formação de cargas elétricas, polo positivo e polo negativo. Já os hidrocarbonetos, na sua constituição, são apolares, certo? E ligado a essa parte hidrofílica do ácido, tem uma interação com a água, porque o ácido, ele tem hidroxila, né? Ele tem dupla O, ele pode fazer de polo, ele pode fazer ponto de hidrogênio, então ele tem uma afinidade pequena com a água, mas tem, tá? Então, dizemos que ela é anfipática, né? Porque ela tem essa propriedade de ter uma ligação com a água e ter também um afastamento a esta ligação, essa hidrofobia, né? O hidrocarboneto que está na sua cadeia lateral ao ácido graxo. Nós vamos conhecer quimicamente a sua estrutura. E aí, com essas informações, depois vocês fazem o casamentinho lá, com as informações. Então, são apolares devido à extensão da cadeia, ela ser maior e caracteriza a polaridade. Ou seja, não tem formações de cargas elétricas. Tudo certo? Então, é longa, formada por hidrogênio mais carbono. E, ao mesmo tempo, são considerados o quê? Insolúveis em água. Né? Eu trouxe até aqui para vocês verem, fazer uma demonstração. Ó, o que é que nós temos aqui? Eu tenho um becker contendo um tipo de lipídio, tá? E aqui eu tenho água. A água, como nós já falamos, é um solvente universal, é uma molécula bastante polarizada. E aqui eu tenho o lipídio, que é o contrário, apolar. Então, imagine o que vai acontecer. Um composto que tem apolaridade e outro que é polar. E veja o que vai acontecer com esse sistema. Vou colocar próximo aqui e vocês vão observar. Estou colocando água em um becker que contém o tipo de lipídio. Aí, com isso, queridos, você já deve ter feito esse experimento, né, em casa e percebido que, de fato, não ocorre uma solubilidade. Ó, de fato, não ocorre uma solubilidade, porque as propriedades físico-químicas, elas são diferentes, né? Acabamos de mostrar aí para vocês que, de fato, o lipídio, o óleo aqui que eu estou usando, quando em contato com a água, formam duas fases. Aqui eu tenho um sistema bifásico e não uma mistura heterogênea. Né? Essa mistura heterogênea te leva a uma definição errada. Se é mistura heterogênea, tira a ideia de mistura e coloca sistema heterogêneo. Né? Porque, na verdade, são imissíveis. Não teve uma união das substâncias aqui dentro do becker, do sistema. Certo? Então, são sistemas bifásicos. Caso contrário, você misturasse aqui e formasse uma fase, aí sim, você teria uma mistura homogênea ou um sistema homogêneo. Porque te leva à união de várias substâncias formando uma só fase. Mas aqui, ó, são substâncias diferentes, são imissíveis nesse sistema devido a características de solubilidade, ou seja, de insolubilidade, né? O óleo, ele é insolúvel em água. Por quê? Apolar é o óleo e polar é a água. Aí levamos em conta aqui também a densidade. A densidade do lipídio aqui é bem menor que comparada à densidade da água. A densidade da água é de 1 grama por ml, ou 1 grama por centímetros cúbicos, né? E o óleo, ou este lipídio, ele tem uma densidade em valores menores que 1 unidade, comparada à água. Então, ele começa o quê? Ter uma
uma suspensão sobre a água, formando esse sistema bifásico. Aí você leva a questão da viscosidade do óleo, que a água não tem, né? É bem diferente a textura do óleo comparada da água. Você vai analisar que tem um peso molecular muito maior que a água é 18 gramas por mol. Aqui você tem um lipídio que tem aí 17 átomos de carbono, 20, são números gigantescos de átomos de carbono formando uma cadeia bem longa, o que leva a substância ser classificada como apolar. Então, aqui a gente mostra que são exatamente opostas, né? Solúveis em apenas solventes orgânicos, ou seja, apolar com apolar. Então, se você pegar um outro solvente que tem as mesmas características de solubilidade dos lipídios, vai dar uma mistura só, né? Se você pega aqui, por exemplo, a água, que é polar, e misturar com outras substâncias polares, vai dar uma mistura homogênea, uma só fase. Do mesmo jeito, se você pegar só o óleo de cozinha, por exemplo, que é um tipo de lipídio, e misturar com éter, acetona, benzina, álcool, né? Você vai ter uma miscibilidade. Porque diz a frase que semelhante dissolve o semelhante. Esquece não, tá? Então, o que eu quero dizer? Apolar com quem? Apolar. Se eu tenho um composto polar, vai ser dissolvido em compostos que são polares. Você lembra muito bem de tintas. Você compra uma tinta e aí você vai pedir, né, um thinner, querosene ou comprar gasolina, que é mais barato nos postos. Para quê? Para diluir, para render aquela tinta. Então você está fazendo uma diluição entre solventes orgânicos, tá? Para contextualizar. Porque eu estou dizendo que a tinta, ela é o quê? Apolar. E o solvente que você usou para colocar na mesma também são apolares. Então, apolar com apolar. E aí você tem que analisar na tabela periódica elementos, né, com sua eletronegatividade. Tem a propriedade de eletronegatividade. Tá? Se tem diferença de eletronegatividade entre aqueles átomos, você tem polaridade. Se você tem uma diferença pequena, como hidrogênio e carbono, é considerado apolar, porque a estrutura ela é só de hidrogênio e carbono. E uma pequena parte que é hidrofílica, como eu já disse para vocês. Vamos aqui às funções. Isso aqui são características e eu te apresento funções. Olha a primeira função importante aqui, ó. Fornecem quem? Energia. Então, uma reserva energética. Quem? Os lipídios. Nosso corpo tem o tecido adiposo. Nosso corpo ele é rico em lipídio. Nosso corpo produz e nós também buscamos numa dieta através da alimentação. Lipídios que são fontes de energia. Lembrando que eu tenho carboidratos, que é a base da pirâmide alimentar, e que, digamos, eu não tendo carboidratos para fornecer energia para as células trabalharem e nos manter sempre ativos, eu tenho uma reserva de gordura, que são lipídios armazenados no meu tecido, no seu tecido adiposo. O que é adiposo? Teor de gordura. Então, esse teor de gordura em toda a extensão do nosso corpo nos deixa como uma reserva energética. Então, não tem carboidrato, queima, né, esses lipídios. E esses lipídios, eles vão ser degradados em uma parte do nosso organismo, que principalmente o duodeno, aqui ó, presta atenção, o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. O que é que acontece? É ali que tem o pâncreas. Então, o pâncreas, ele lança um jato de bicarbonato de sódio. É básico. Sobre quem? A gordura que ali vai ser transportada pelo sangue. E aí tem as enzimas, as lipases, que vão agir sobre os lipídios. Aonde? Nessa parte, nessa curvatura lá, nessa porção inicial do intestino delgado. Então, o pâncreas, ele solta esse jato de bicarbonato,
As enzimas lipases atuam também diretamente em cima dos lipídios e começam a degradar o lipídio. Por quê? Esse lipídio é insolúvel em água. Então, eu preciso de proteínas, de transportar estas substâncias que são lipossolúveis, ou seja, quem é lipossolúvel? Eu tenho que ter proteínas que transportam o quê? Lipídios. Então, tem as lipoproteínas, que transportará estes lipídios às células do nosso organismo, do nosso corpo. Então, eu tenho proteínas lipossolúveis, ou seja, elas só são solúveis em vitaminas, né? As vitaminas, elas são apenas solúveis em lipídios. E para poder transportar no sangue, eu preciso de lipoproteínas, que é a LDL e o HDL, que vai pegar esse lipídio dentro dos vasos sanguíneos, transportando esse lipídio. Por quê? Na água não vai, não tem afinidade. Então, preciso de alguém que tenha o quê? Um sítio de ligação a esse tipo de lipídio, que são as lipoproteínas, que vão transportar esse tipo de lipídio. E nós temos o quê? Vitaminas que são lipossolúveis. Para essas vitaminas serem levadas também para as células do nosso corpo, precisam, né, dessas ligações. A vitamina A, D, E e a vitamina K, elas são lipossolúveis, são dissolvidas nos lipídios que temos no nosso organismo. E aí se dissolve, né? Continua o quê? O bloquinho de lipídio, né? Apenas dissolveram nos lipídios, mas os lipídios em contato com a água não dá certo. Então precisa das lipoproteínas para transportar esse bloquinho de gordura que tem vitaminas até solúveis nela, certo? E aí o que é que acontece? Dentro do nosso intestino, o meio é básico. pH é 8. Acima de 7, você sabe que o pH é básico. Então, o que é que vai acontecer? Vai quebrar o quê? A molécula do lipídio. Vai ter uma desintegração entre ácido graxo e o glicerol, que é o tipo de álcool que está ligado àquele lipídio. E aí se torna mais fácil para ele ser digerido, né? Para ele poder sofrer essa degradação. Você sabe que no nosso organismo, ele tem locais onde na boca começa a quebrar os carboidratos, ali você tem um pH neutro, no estômago você tem um pH ácido e no intestino um pH básico. E as enzimas atuando também para acelerar esse processo. Isolante térmico e elétrico. Térmico, porque essa camada de lipídio no nosso tecido adiposo nos deixa o quê? Isolado. Evita a perda excessiva de quê? De água. Então, cria uma barreira, um isolante, e não tem aquela passagem facilmente. Bloqueia. Lembra do urso polar? Ele passa ali 6 meses hibernando dentro da sua toca, no gelo. Então, o que deixa ele bonito, sobreviver durante 6 meses ali, né? Então, é a gordura que está na sua extensão corporal. Chega até 10 centímetros de espessura de tecido adiposo em todo o corpo do animal. Então, é um isolante, né? Então, ele vai estar isolado para manter a temperatura corporal. Então, o tecido adiposo tem esta função. Além de fazer com que seja um isolante térmico, também evita, né, que você sofra choques mecânicos, uma proteção mecânica. Além disso, ele é uma reserva de energia, como nós já falamos, uma proteção contra ataques, contra choques, contra, né, pedras, quedas, brigas, né, os animais, nós também somos assim. E, além disso, proteção contra choques, isolante térmico, fonte de energia e deixa aquele animal por muito tempo ali se isolado, hibernando.
Quando acorda, vai comer, vai ver o mundo de novo, se alimentar para poder ficar mais 6 meses no processo de hibernação, os ursos polares, né? E aí a gente tem esse teor no nosso organismo também com essas mesmas funções. Além disso, existe o isolante elétrico. Elétrico, sim, porque muitas das vezes a gente vai observar nos neurônios, que eu coloquei aqui para vocês, os neurônios são as células do sistema nervoso. E os impulsos elétricos, eles são passados em toda a extensão do neurônio, né, através das sinapses. Então, o neurônio conectado a outro vai tendo o que? Os impulsos nervosos, os sinais elétricos, e ali vai passando de neurônio a neurônio, nos milhões de neurônios que nós temos. E o axônio, que é uma extensão do neurônio, né, aquela parte tipo do ácido graxo, né, aquela tipo linguicinha, aqueles bloquinhos de linguicinha, quando você compra, que estira assim, ó, né, ali é como se fosse o quê? A extensão do axônio. Os neurônios têm uma extensão chamada axônio. E esses axônios, eles são protegidos por um tipo de lipídio. E é a capa que protege esses axônios para que os impulsos, né, os sinais elétricos sejam transmitidos com uma velocidade contínua, sem ter interferência, é a bainha de mielina. A bainha de mielina é uma proteção ao axônio. Então, os axônios, né, nas suas extensões, aqueles bloquinhos, eles são o quê? São protegidos contra qualquer tipo de interferência ali, para que não venha danificar o caminho que aqueles sinais elétricos são, né, passados de neurônio para neurônio, até chegar a informação ao nosso cérebro, né? Fazer a interpretação e mandar uma resposta imediata. Então, bainha de mielina é uma bainha rica em lipídio. Então, por isso que eu falo que, além de ser isolante térmico, também é elétrico. Que o neurônio, ele tem cargas positivas e cargas negativas, que são os sinais elétricos que são transmitidos ali, os neurotransmissores. E além disso, querido, ó, formação, vou mostrar aqui embaixo para vocês, ó, formação da membrana plasmática. Nós sabemos que nós temos trilhões de células. Cada célula, ela tem uma proteção externa, a membrana plasmática. Se você pegar a membrana plasmática, né, e tirar uma parte ali e desse um zoom, você ia observar que existem as organelas dentro do citoplasma, aquele líquido lá que nós temos dentro do citoplasma, né, das células. Ali você tem organelas do tipo mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, uma série, né, centríolos, enfim. E aí o que é que eu quero dizer? Essas pequenas estruturas celulares, denominadas organelas, elas são protegidas por uma barreira, que é a membrana citoplasmática. E o que é que tem nessa membrana? Uma bicamada de fosfolipídios. Nada mais do que você imaginar em lipídios dando proteção. Porque a membrana plasmática, ela tem a função de permitir a seletividade, a entrada e a saída de substâncias. Além de proteger, né, delimita aquela região, permite a passagem daquela substância por transporte passivo, né? Aquelas substâncias que depois eu vou deixar um link aqui de transporte de membrana passiva e ativa, para poder a gente ver os processos que ocorrem nessa seletividade por meio da membrana. E a bicamada fosfolipídica é uma bicamada, certo, pessoal? Então, se é bicamada fosfolipídica, é porque eu tenho fósforo e tenho lipídios. Então, vejam só, eu tenho bicamada fosfolipídica. Então, depois eu vou apresentar quimicamente as estruturas nas próximas aulas, tá? A respeito dessas interações aqui contextualizadas. E aí, esse fosfolipídio é uma bicamada, certo? Por isso que a nossa pele, ela é um fluido. Devido exatamente o quê? Essa bicamada,
ela tem a parte que é hidrofílica, que é voltada para cima, e tem a parte hidrofóbica voltada para baixo, certo? E aí, com isso, você tem uma bicamada. Você tem essa cabeça aqui, ó. Você tem essa camada aqui para cima, ó. Olha o fósforo ali onde você está vendo, ó. Essa parte aqui vai formando o quê? Uma camada primeira, e depois você tem uma camada aqui embaixo também, ó. Olha lá. Certo? Olha lá. Você vai tendo isso aqui, ó. Vou desenhar para vocês depois. E aqui no meio eu tenho o quê? O lipídio. O lipídio que é o colesterol. Então, é uma bicamada. A primeira camada, depois embaixo eu tenho outra camada. Por isso que é uma bicamada fosfolipídica. E no meio eu tenho outras substâncias. Dentre estas, o lipídio do tipo colesterol. Ok? E 70% nós produzimos. E 30% a gente busca na alimentação. E então aqui eu tenho o colesterol, que é o tipo de gordura. É o lipídio nosso, né? A gente fica falando gordura, lipídio. Então a gente fala lipídio porque a gente não comete o erro na hora de dizer se é óleo ou se é gordura. Nós vamos abordar isso depois. Então aqui eu tenho o quê? O nosso lipídio de nome colesterol. E aí o colesterol está muito relacionado à nossa saúde, né? Então essa bicamada aqui, ó, primeira, segunda e no meio eu tenho as interações apolares, as interações apolares aqui internamente, e para fora eu tenho a interação hidrofílica com a água. Então, essa propriedade anfipática é que faz com que o nosso tecido epitelial, vamos dizer assim, essa camada externa que protege todas as células, deixa esse fluido, né? Não é rígido, não é duro, então fluido, devido a essas interações ali de hidrofílica, hidrofóbica, anfipática. Deixa o tecido mais um fluido, né? Como diz assim, um mosaico de fluidez, né? Que você percebe aquelas ondas. Então é tranquilo estudar a membrana. Claro que aí eu tenho proteínas para transportar algumas substâncias que não passam de maneira tranquila, tem que ter esses canais proteicos, né? Acontece uma difusão de maneira bem simples. E assim a gente vai analisando o que é que a membrana permite para entrar e o que é que ela permite para sair. E assim a gente mantém o equilíbrio. Então, participa, sim, de quê? Da formação da membrana plasmática, dando o quê? Uma estrutura, tá? Dando uma forma à célula, a essa membrana que protege a célula. Então, essa estrutura que se forma é devido a essa bicamada fosfolipídica. Porque ali agora você precisa conhecer depois quimicamente, como eu disse. E uma outra propriedade que uma outra função, os hormônios lá no cantinho, ó. Então, falar de funções de lipídios, nós temos que ter aqui, ó, a síntese de hormônios. Então, os lipídios, eles ajudam a sintetizar alguns hormônios no nosso organismo. Dentre eles, os sexuais. Se você analisar, nós temos a progesterona, né? A progesterona, o estrógeno, e temos a testosterona masculina e esses dois últimos femininos, que deixam, né, esses hormônios levar os seus genes, as suas características físicas, psicológicas, emocionais do ser. Então, hormônio atuam como neurotransmissores. Eu tenho a célula e o alvo. Então, ele vai desempenhar essas atividades, levando uma função específica àquela região do seu corpo, né? O homem começa a ter barba, começa a engrossar a voz, começa a ter pelos nas axilas, na região pubiana, a mulher também começa a ter a formação de seios. Então, são características que vão sendo colocadas no corpo em função desses hormônios. E esses hormônios precisam de lipídios para poder eles atuarem desenvolvendo essas funções no nosso organismo. Produção de vários hormônios. Tem a vitamina D, tem o cortisol, tem os hormônios sexuais, ajuda na formação de sais biliares, que vai ser muito útil também na questão
para não ter formação, digamos, de cálculo, enfim. Então, são funções importantes também que o nosso organismo recebe. Então, os lipídios é um grupo, né, pequeno aqui na palavra lipídios, mas numa importância gigante, trazendo para nós muitas informações. Quando a gente fala de lipídio, a gente lembra logo de exames, de médico, fazer um exame do tipo lipidograma, para saber o número, né, aquela faixa de lipídios que nós temos no corpo. Aí vem o colesterol, vem o triglicerídeo, gorduras totais, aí vai mostrando no exame todo aquele quantitativo, para que a gente possa se alertar. Existem limites, abaixo do limite, acima, o que leva a problemas de saúde. Então, falar de lipídio é falar de saúde. E nas próximas aulas nós vamos trabalhando esses tipos aí de informações para todos vocês. Certo, pessoal? Então, é importante, tá? Importante. No nosso corpo, o colesterol, por exemplo, ele produz alguns tipos de hormônios, como nós já havíamos falado. Testosterona, o estrógeno, o cortisol, ajuda na digestão dessas gorduras, né, dos sais biliares. Então, são importantes funções que os lipídios nos oferecem. E esse colesterol, ele está participando da formação da membrana, como também da corrente sanguínea sendo acumulado no tecido adiposo. O excesso a esse limite, aí vem os problemas cardiovasculares, né? E aí vamos entrar em detalhe nessas transições das aulas número 1, 2 e em diante, tá? Aula 1, aula 2, aula 3, nós vamos comentando essas estruturas aí para vocês. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, eu queria deixar essas informações aqui. Não esqueçam que os lipídios não são macromoléculas, não formam polímeros, tudo bem? Se não tem monômeros que se ligam em monômeros para formar grandes estruturas, não esqueçam disso, que pode cair aí nas suas atividades, nas nossas provas. Então, são características importantes que você deve ter a respeito dos lipídios, tá? Então, essas funções aí, elas são muito importantes, dentre outras funções que aparecem, tá? Evita a desidratação, que é uma função aqui de impermeabilizar, que a gente colocou aqui também, né? Evita a perda de água, impermeabilizante, nós temos glândulas sebáceas que produzem sebo na nossa extensão do corpo, e aí aquela glândula sebácea produzindo sebo tem uma função, impermeabilizar, evitar a perda excessiva de água, evita a desidratação e mantém a temperatura em equilíbrio corporal, né? Não só nós, aqui, seres humanos, mas se você for analisar, os animais também são assim, os vegetais também são assim. Você lembra dos vegetais, principalmente a carnaúba, que tira a cera? Então, existe também os cerídeos. Cerídeos são tipos também de lipídios, que nós vamos abordar nas próximas aulas. Então, cerídeos é cera. E a cera tem a função de impermeabilizar. Tá? Ali eu tenho o quê? Álcool mais ácido graxo, um tipo de álcool interagindo com ácido graxo, tá? E esse ácido graxo, como eu falo para vocês, ácido graxo é um ácido carboxílico com uma quantidade de carbonos e hidrogênios grande. Então, ele é chamado de ácido graxo, devido ao tamanho da cadeia. E o ácido carboxílico, ele é menor, mas a cabeça que tem afinidade com a água, que é hidrofílica, é a mesma constituição dos ácidos carboxílicos e do ácido graxo. A diferença é extensão lateral, a parte hidrofóbica, a polaridade. E a impermeabilização, as abelhas, por exemplo, nas suas colmeias, tem os favos de mel. Dentro e fora tem cera, que impermeabiliza. Choveu, né? Muitos lugares aí que os apicultores trabalham, e tem também a própria fábrica delas natural, que o homem não vai lá e interfere. Então, tem a cera, certo? Dentro do nosso ouvido também tem cera. E aquela cera do ouvido, né, nada mais do que um tipo de lipídio,
que vai proteger da formiga, do insetinho, das impurezas, entrar no nosso ouvido. E a membrana timpânica ela é protegida por esta cera. Então, falou em cerídeos, nós estamos falando dessa impermeabilização. É um tipo de lipídio, impermeabilização. Tem a função de evitar que desidrate. Né? Então, assim, nós temos algumas palmeiras, alguns vegetais, alguns frutos que tem por baixo da folha cutícula, que é um tipo também de cera, que eu estou falando para vocês, que protege, né? Evita que a planta, pelo processo da transpiração, perda água, pelos estômatos que nós temos ali nas folhas dos vegetais. Então, frutos, plantas, animais, nós temos lipídios no nosso organismo que tem a função de evitar a desidratação, impermeabilizar. Então, precisamos ter isso, sim, porque senão a gente passaria por situações mais complicadas, né? Propiciam também a saciedade, o que ajuda a reduzir o índice glicêmico. É uma outra propriedade aqui, outra função, propiciam a saciedade, os lipídios. Então, se eu tenho uma alimentação equilibrada, as células elas vão serem satisfeitas com aquela pequena quantidade. Porque tem muitas situações em que a gente acaba de alimentar, não estamos com fome e comemos. O que acontece? Aumenta a reserva. E se você fizer o contrário, você está tendo uma saciedade. Você é satisfeito com um pouco. Quem? As células. E aí você mantém o quê? Um equilíbrio. A tua saúde melhora, você pratica atividade física, tem mais disposição, come o necessário, como diz, come de tudo, porém pouco. E é satisfeito, porque o excesso, querendo ou não, vai acarretar consequências amanhã. Então, precisamos ter bastante cuidado quanto a esta parte de alimentação. Pratique uma atividade física. Alimentem-se bem, durmam bem, né? Faça seu repouso, porque as consequências não são hoje, é amanhã. E aí você vai tendo uma sequência de hábitos que te leva para vários problemas de saúde, tá? E aí a gente vai comentando nas próximas aulas seguintes. Então, são funções, pessoal, dos lipídios, tá? Que eles exercem. E quando fala matar, tirar essa gula, essa saciedade propiciada, evita até os índices de glicose no sangue. A pessoa ela deixa de ter esse alto nível de glicose, que tem uma faixa também, que você tem que ficar atento, porque senão você se torna diabético. E aí tem que ter cuidado, porque senão a insulina, ela começa a fazer parte da tua vida, a injetável, porque o corpo não vai mais produzir insulina, que corrige a quantidade ou a taxa de glicose no teu sangue. E aí você tem que tomar essa insulina. Certo? Então, se tem uma alimentação saudável, tudo se mantém em equilíbrio. Colesterol na medida, glicose na medida, tudo funcionando perfeitamente na harmonia do nosso organismo, beleza? Então, deixa aqui o meu abraço, né, que vocês possam me acompanhar. Não se esqueçam de inscrever no meu canal, acione o sininho para receber todas as notificações das aulas de Química do professor JP. Então, me acompanha lá no meu canal, deixa seu like, ajuda a compartilhar e eu agradeço a vocês aí, beleza? Volto na próxima aula falando dos glicerídeos, os tipos de lipídios e mostrando que a química explica a biologia, beleza? Abraço!